1 Reis 17, versículo de número 14. Fez com que isso Deus se desagradasse desta maneira. Aleluia. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. Vocês sabiam que Deus se ira? Deus se ira. Aleluia. Ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. E que nós, aleluia, sejamos bem distantes da ira do nosso Deus, igreja. Porque Deus se ira. Acontece que Elias vai aparecer e ele vai dizer o quê? Vai profetizar para Acabe, bendito seja o nome do Senhor, que não iria chover, segundo a palavra do Senhor, por intermédio dos seus lábios. Ora, nós estamos vivendo em uma sociedade em que a agricultura ela é a principal fonte de subsistência. E de repente nós ouvimos um profeta chegar e falar que não vai chover. Era para dar-se tudo por perdido. Era para você olhar e falar assim, não vai ter o que comer, vai ter seca, e era inevitável que isso ocorreria, todas essas situações. E Elias aparece e vai profetizar. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, bendito seja o nome do Senhor, que isso aconteceu. Por cerca de 3 anos e meio na terra não houve chuva, não houve orvalho, segundo a palavra de Elias. Não houve uma gota d'água sobre a terra, nem orvalho. E com isso produziu uma grande sede, e com isso produziu uma grande seca, a tal ponto que o rei de Israel, Acabe, ele se enfurece, Jezabel se enfurece, e vou falar para você, aleluia, muitas outras pessoas também se enfureceram contra Elias. Porque perceba que agora não tem mais chuva, não tem mais água, não tem o que plantar, o gado, a plantação, tudo, bendito seja o nome do Senhor, morrendo. O Senhor então direciona Elias para um ribeiro por nome Querite. E a Bíblia Sagrada nos diz que ali o Senhor o sustentou por um determinado tempo. O Senhor proveu um sustento. O Senhor providenciou que os corvos lhe trouxessem pão e carne pela manhã, como também à noite. Só que teve um tempo, por um tempo determinado aquilo aconteceu. E nós entendemos que às vezes, por tempo determinados, acontecem algumas situações, Deus provê algumas situações. Mas acontece o quê? Que aquilo seca. E quando seca, aquela torrente seca, aleluia, o Senhor vai dizer para Elias, agora você desce e vai até uma cidade por nome Sarepta, que eu ordenei ali a uma viúva que te sustentasse. Vá até aquela cidade. E Elias vai descer até a Sarepta. Quando ele desce até a Sarepta, ele vai encontrar um cenário devastador. Uma mulher que está ali apanhando uns cavacos, apanhando uma lenha, bendito seja o nome do Senhor, uns pequenos gravetos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai olhar para aquela mulher viúva, bendito seja o nome do Senhor, e vai dizer, olha, eu peço que você me traga um pouco de água. E aquela mulher, vendo que ali era alguém especial, era um profeta de Deus, ela vai lá e pega a água. Mas mesmo antes dela trazer, Elias olha e diz assim, olha, mas não traz a água somente não pura. Me traz também um pedaço de pão, aleluia, para que eu possa comer. Irmãos, numa seca terrível, e que profeta, quando nós olhamos, e que profeta sem nenhuma, aleluia, podemos olhar assim sem nenhuma empatia, não é verdade? Olhar e dizer para trazer, aleluia, um pedaço de bolo, de pão, em algumas traduções, para uma mulher que não tinha nada. Aquela mulher, ela vai olhar e vai dizer assim, olha, vive o Senhor, porque eu não tenho nenhum bolo
eu tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu peguei aqui uns gravetinhos, vou preparar para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer e depois a gente vai morrer. Esse é o nosso único alimento. Nós vamos comer e depois a gente vai morrer. Aleluia! Por quê? Porque tem seca sobre a terra. Porque não tem nenhuma perspectiva sobre a terra. Porque Israel está vivendo um período de devassidão muito grande. Bendito seja o nome do Senhor. E se aquela mulher, eu estava meditando nesta palavra, ela teria todos os motivos para olhar e falar, e a culpa é tua. Quantos de nós, sabendo de uma situação dessa, que o profeta profetizou, e chegasse na nossa porta e pediria, olha, vai lá, prepara uma macarronada para mim. O último pacote de macarrão que tivesse no armário. Para alimentar os filhos e depois não ter mais nada. Sendo que a culpa era dele. Porque ele havia profetizado. Qual seria a nossa reação? A gente ia pegar, era logo um pedaço de pão, não era verdade? A gente ia fazer alguma coisa, ele era o culpado, ele deveria pagar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deveria ser açoitado, não é isso? Fazer justiça com as próprias mãos. Mas as coisas de Deus, elas são diferentes. E você precisa ser diferente quando você entra nas coisas de Deus. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Você está entendendo? Você sabe por que muitas vezes nós nos frustramos e nós nos decepcionamos? Aleluia! Porque nós queremos que tudo seja feito da nossa maneira, não é? Que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus abra a porta, que Deus faça dessa maneira, que Deus haja desse jeito, que o Senhor haja de todas as formas. E o Senhor está falando, eu posso agir dessa maneira. Eu posso abrir porta, e quem crê diga amém. Eu posso curar, e quem crê diga amém. Eu posso salvar, eu posso libertar, eu posso, aleluia, curar. Mas o que você pode fazer por mim? Porque cobrar de Deus é fácil. Cobrar de Deus é fácil. Não é? Senhor, eu só quero. Eu só quero isso, eu só quero aquilo. E o que o Elias fala para aquela mulher? Faz lá um bolo. Mas eu não tenho. Eu só tenho para mim e para o meu filho. Você acha que Elias ia olhar e falar, tadinha, coitada, vai lá e faz para você mesmo, come e morre. Que seja a última refeição em paz. Melhor morrer de boca cheia, não é? De estômago cheio, não é assim? Para nós seria assim. Mas Deus não age como age o homem. Nós entramos aqui nesta noite, sabe o que Deus falou? Eu esperava mais. Eu esperava que você chegasse e me adorasse ainda mais. Aleluia, que você abrisse, aleluia, a tua boca e me glorificasse mais. Eu esperava mais. Porque eu te dei vida, eu te levantei. E se você soubesse o que tem preparado para a tua vida, você me glorificaria mais. Mas você só espera para me glorificar quando você recebe. Eu esperasse que você chegava mais, aleluia, e adorasse, aleluia, de todo o seu coração. O Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa noite. Sabe por quê? Aleluia, porque você está aqui, está com vida.
Ah, pastor, mas eu tenho problema amanhã, depois e depois da manhã. Meu irmão, quero te dizer, problema sempre vai existir. Você vai resolver um, vai ter outro. Aí você resolveu um, vai vir outro. Assim é a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando para a sua igreja e para nós. Eu esperava mais. Aleluia. Eu esperava mais. Quando você vai no estádio de futebol, quantos aqui já foram no estádio de futebol? Já foram, né? Chega lá a torcida, ela está como lá assim? Aí um vai lá, faz um gol, aí a torcida fala, gol. Aí dá um pênalti e fala, pênalti. Dá outro gol, outro gol. É assim. Agora na igreja a gente vem, eu não vou dar glória. Você está perdendo tempo. Deus. Deus. Tu quer muito de Deus e Deus está falando. E o que você tem a me oferecer? O que você vai me oferecer? Pelo amor de Deus, tem gente que vai, aleluia, num show aí, de não sei quem lá e fica lá chorando. Semanas inteiras tivemos um show aí, de uma artista no Rio de Janeiro. As pessoas acamparam e fizeram isso, e fizeram aquilo, e tudo mais, irmãos. E diante do Deus Todo-Poderoso, a gente fica quieto. Porque o problema nos impede de adorar, de glorificar. E não é um dia, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. E Deus está falando, chega! A adoração tem que ser somente a mim. Sabe o que aquela mulher vai fazer? Ela poderia olhar e falar, não vou fazer nada para você. Profeta. Você é a causa de nós estarmos assim. Ela poderia ter xingado Elias. Poderia. E ela teria motivos. Até teria. Humanos teria. Mas sabe o que aquela mulher vai e faz? Ela vai lá com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que ela tinha. Meu irmão, você já imaginou ela fazendo aquele pãozinho? Vendo o filho. Fez um pãozinho, amassou, assou. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Para levar para o profeta. Aleluia, para levar para o profeta. Porque Elias olha para ela e vai dizer assim, olha, não temas. E faze-me conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que Deus estava falando? Primeiro para mim, que depois eu cuido do resto da tua vida. Primeiro para mim, aleluia, adore a mim, que eu, aleluia, eu cuido da tua semana, eu cuido dos teus dias, eu cuido do teu mês, eu cuido das tuas coisas. Primeiro para mim, que eu cuido de tudo aquilo que você precisa, eu cuido, assim diz o Senhor. Só que aquela mulher recebeu a palavra do profeta. Ela podia crer ou não. Mas sabe o que ela fez? Ela creu. Sabe qual que é o problema de muita gente? É que não crê. E quando você não crê, não acontece. Aleluia, porque você não creu. E a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a... É agradar ao pastor? É agradar a Deus.
Ela foi lá, fez o pão, confiando na palavra de Elias, com a última farinha, com o último azeite trouxe, e o versículo de número 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Se você continuar vivendo no natural, você vai viver do natural. Agora, quando você passa a viver no sobrenatural, aqui não, Satanás. Na minha vida você não tem legalidade. Primeiro é para o Senhor. Antes de ser primeiro para mim, primeiro é para Deus. Oh glória! Quando você abre a boca, o céu se abre. Aleluia, quando você abre a boca, aleluia, o Senhor, Ele manifesta a sua glória. Por quê? Porque você saiu da zona de conforto. Você saiu da zona daqueles que dizem, não vai dar, não vai conseguir, aleluia. E vai fazer primeiro para o Senhor. Por isso que quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é nosso. E cuida, aleluia, com muita propriedade, bendito seja Deus. Mas para isso fazer é preciso ter fé. Você tem que acordar e dizer, o meu dia será abençoado, e não só da boca para fora. Aleluia. Caiu, mas não quebrou, está vendo? É do teu coração, é profetizar. Aleluia. Esses dias atrás eu encontrei com uma pessoa que estava doente, e muito doente, irmãos, aleluia, o lugar que estava nem podia fazer isso, mas eu olhei e falei, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai! Não era nem igreja. Sai! Falei, o que é isso? Aleluia! Primeiro é para Deus. E se você não está fazendo o primeiro para Deus, aleluia, você está fazendo da forma errada. Primeiro é para o Senhor. É bem de certo que às vezes o problema ele fica, a preocupação, ela é uma preocupação, mas olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia, que da farinha, né, da panela não se acabou. O azeite da botija não faltou. Até o dia que choveu. Porque no dia que choveu, aí a história era diferente. Mas Deus fez uma multiplicação na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela foi fiel. Ela dobrou o seu coração para Deus. Ela dobrou a sua vida para diante do Senhor. Aleluia. Enquanto você estiver com o coração igual um paralelepípedo. Vocês já viram obra da prefeitura que os trabalhadores da prefeitura têm aquele britadeira, né? É britadeira? Não sei se é britadeira que fica no chão, né? E a pessoa fica lá, ó, e não sai. Tem coração que o Espírito Santo está assim, ó, com uma britadeira. E a pessoa está assim, né? Não. Mas o que importa é o que eu sei, não é? O que fala lá do altar é tudo mentira. O que fala lá, eu não quero saber, não é? Na hora das ofertas, eu corro para o banheiro. Eu fico olhando para o teto. Na hora que fala que eu tenho que devolver o meu talento, eu fico olhando aquilo que está passando. Meu irmão, você está, aleluia, sendo com o coração petrificado e você está deixando de viver o melhor de Deus para a sua vida. E eu não falo sobre isso somente de dinheiro não, de oferta não, de dízimo não, porque tudo é dele, aleluia, ele é dele, aleluia, tudo é do Senhor, e ele sabe como fazer. Como eu disse já há muitos dias, eu volto a dizer, não há nada que possa impressionar Deus. Você acha que o seu dinheirinho vai impressionar Deus? Você acha que vai impressionar Deus? Não vai, porque Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia, as nossas coisas não vão impressionar Deus. Aleluia, mas o que Ele quer é a tua obediência, é o teu coração. Aquilo que você deixa de fazer,
Aquilo, aleluia, que você não faz. Ah, não. Primeiro para mim, para minha família. Está errado. É primeiro para Deus. O esposo, ele precisa amar primeiro a Deus. Aí depois ele ama a esposa, os filhos. E aí, por seguinte. Se nós não amarmos a Deus primeiro nas nossas vidas, nós não conseguiremos amar as pessoas. Pessoas falam, não, primeiro a família. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Aí vem a nossa família. Aí depois da nossa família vem a igreja. Mas você entende que primeiro é Deus? O que a Bíblia diz? Amarás ao Senhor de todo o teu coração. Quem ama a Deus, ama a esposa, ama o esposo, ama os filhos, aleluia, ama os sobrinhos, ama a sogra, ama o cunhado e ama a igreja. Agora, quem não ama a Deus, não ama a esposa, não ama o esposo, não ama a sogra, misericórdia, não ama o cunhado e não ama a igreja. É forte este negócio? O que você tem na sua casa? Ah, pastor, eu tenho um pouquinho. Aleluia. Desse pouquinho, separa aquilo que é do Senhor. Não é teu, é do Senhor. É do Senhor. Aleluia. É do Santo de Israel. Aleluia. Separa aquilo que é do Senhor. Aí, você separou aquilo que é do Senhor, fez aquilo que o profeta mandou. Agora recebe a profecia. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não terminará. Assim diz o Santo de Israel. E se você crê nisso nessa noite, aplauda ele para a glória e honra do nome do Senhor.